Fala rapaziada, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Scopia Palestra. Mais um jogador que não vem, né? Acabou de sair a notícia de que Andreas Pereira não recusou a proposta do Palmeiras e segundo a ESPN, o Fulham estava disposto a vender o jogador, mas de fato foi o jogador que decidiu não vir. Baseado nessa informação, eu gostaria de falar aqui alguns nomes. Alguns nomes que muitos de vocês conhecem muito bem. Vamos lá. Lucas Alário, Claudinho, Andreas Pereira, Paulinho, De La Cruz, Borré, Matheus Pereira, Vila Sante, Aníbal Moreno, Santiago Rezi, Gabigol, Bruno Henrique, Carlos Salcedo e Andrei Santos. Vocês sabem que nomes são esses, né? Isso aqui é uma lista. Eu precisei fazer uma lista. Uma lista de jogadores que não de 2 páginas de jogadores que não vieram para o Palmeiras, tá? E aqui a gente vai vendo os nomes e a gente vai lembrando aqui, de fato, os acontecimentos da negociação. Vamos lá. Lucas Alário. Lucas Alário, ele estava no Bayer Leverkusen na época, ele estava muito próximo de vir para o Palmeiras e de última hora o Palmeiras, né, esse clube ridículo, esse clube administrado por crianças, resolveu mudar os termos de contrato de negociação com o Bayer. E, obviamente, o Bayer Leverkusen não aceitou e o Lucas Alário ficou lá na Alemanha. Então, um jogador que não veio. Claudinho. Agora há pouco, o Claudinho, de última hora, ele estava quase fechado com o Palmeiras, ele foi para o Al Saad de última hora. Andreas Pereira, também outro que acabou de recusar a proposta, inclusive o Fulham estava disposto a vender o jogador, segundo algumas informações. O próprio Andreas Pereira viu que a oferta não valia a pena e preferiu ficar na Inglaterra. Paulinho. O Paulinho, esse mesmo Paulinho que o Palmeiras acabou de trazer. O Paulinho, antes de ir para o Atlético Mineiro, o Palmeiras ele já havia tentado trazer o jogador na época que ele também estava ali no Bayer Leverkusen. Não conseguiu, obviamente, porque nunca consegue trazer jogador bom. E o Paulinho foi do Bayern logo em seguida para o Atlético Mineiro. De La Cruz. Nicolás De La Cruz, o Palmeiras de fato mandou uma oferta de 62 milhões para o River Plate à época. O River Plate fez uma contraproposta de 92 milhões para vender o De La Cruz para o Palmeiras. Obviamente o Palmeiras saiu da negociação porque não sabe barganhar, né? Negociar é uma arte e o Palmeiras ele não sabe negociar. O Palmeiras ele saiu da negociação. Logo em seguida, o Flamengo chegou com 78 milhões de reais e falou assim, ó, eu quero De La Cruz e pago à vista. O River Plate aceitou porque o Flamengo sabe negociar e o De La Cruz foi para o Flamengo. Borré. O Borré que jogou no River Plate e tal. Na época que ele estava no Werder Bremen, da Alemanha, ele de fato foi sondado pelo Palmeiras, mas obviamente o Palmeiras não o trouxe. Aníbal Moreno. Aníbal Moreno, em 2023, no segundo semestre de 2023, o Palmeiras ele tentou trazer o Aníbal Moreno, na época estava no Racing, e obviamente o Racing rechazou a oferta del Palmeiras. O Racing recusou a oferta do Palmeiras na época, e o jogador que a gente estava precisando, que era um volante, porque o Danilo já tinha ido embora no começo do ano para o Nottingham Forest, não veio nenhum volante. E o Aníbal Moreno foi um dos volantes que não vieram. O outro volante que não veio nessa mesma época foi Santiago Rezi. Santiago Rezi, ele era o volante na época do Huracan. E foi mais um volante que o Palmeiras não conseguiu trazer. Gabigol. Gabigol foi um nome muito veiculado, principalmente ali no final do ano passado. Tinha muita gente da imprensa dando como negociação fechada, né, entre Gabigol e Palmeiras. Mas, obviamente, alguma coisa tinha, mas o Gabigol foi mais um bom jogador que não veio. Bruno Henrique, também jogador hoje, né, do Flamengo. O Palmeiras fez ali uma oferta de um contrato de 4 anos para o Bruno Henrique, com um salário muito alto. Obviamente, o Bruno Henrique cagou na cabeça do Palmeiras e usou o Palmeiras como escudo, como uma ponte para tentar uma renovação de contrato com o Flamengo. E conseguiu. Carlos Salcedo, lembra dele? Carlos Salcedo era o zagueiro na época do Tigre, do México, que era o zagueiro que, inclusive, jogou contra o Palmeiras no Mundial, né? E ele foi, segundo algumas informações da época, ele foi de fato oferecido para o Palmeiras
mas acabou não vindo e inclusive era um ótimo zagueiro. Mais um bom que não veio. Andrei Santos, inclusive o Fabrício Romano deu o volante Andrei Santos, que na época era do Vasco, como fechada a negociação de empréstimo, né, de Andrei Santos para cá, para vir para o Palmeiras, e de última hora o cara foi para o Vasco. O Vasco saiu na frente do Palmeiras nessa negociação, tá? Aí eu pergunto para vocês, olha só, todos esses nomes aqui, ó, estão vendo todos esses nomes? Isso aqui é uma lista de 2 páginas que eu fiz e, coincidentemente, eu não precisei pesquisar nenhum jogador dessa lista porque o fracasso da diretoria é tamanho que não foi necessário pesquisar nomes de jogadores que não vieram. E 2 jogadores aqui que eu não citei o nome, que eu vou falar agora, foi por causa de apenas rumores, né? Então, Matheus Pereira e Vila Sante. O Vila Sante foi um cara que teve muito rumor que viria para o Palmeiras também, mas também acabou não dando certo. E o Matheus Pereira, segundo o Pedrinho, dono do Cruzeiro, ele falou que não chegou nenhuma oferta para o Matheus Pereira, mas que de fato, segundo algumas informações, há o interesse do Palmeiras no jogador, tá? Então olha essa lista. Essa lista é imensa de jogadores que não vieram, tá? Aí eu pergunto para vocês, a culpa inteiramente são desses jogadores aqui? Todos eles são culpados, mas o Palmeiras não é culpado. Vocês acreditam nisso? Tem gente que tá falando que o Andreas Pereira é um bundão porque não veio pro Palmeiras, tá? Aí eu pergunto, a culpa é desses jogadores? Por que será, vamos lá, vamos falar agora de Andreas Pereira. Por que será que o Andreas Pereira não veio pro Palmeiras, tá? O que ele avaliou? Porque eu imagino que o Andreas Pereira, eu imagino que ele não seja burro. Ele deve saber que o Palmeiras é um time mal gerido, ele deve saber que o Palmeiras é uma bagunça em campo, ele deve saber que se ele viesse pro Palmeiras, o Abel ia escalar ele de gandula se bobear, tá? Então, o Andreas Pereira, ele fez o certo. Ele não veio porque ele sabe que o Palmeiras é uma bagunça. E todos esses jogadores não vieram porque o Palmeiras é uma bagunça, tá? Então, a Leila Pereira é ridícula, ela é mentirosa, prometeu o Palmeiras mais agressivo no mercado e, obviamente, não cumpriu como diversas outras promessas dela. Anderson Barros é um miserável que não consegue fechar um bom nome. Inclusive, Felipe Anderson, que na época foi uma puta contratação, quem foi para a Itália fechar a negociação foi o Leonardo Holanda. Quando você vê que o diretor de futebol não consegue fechar com grandes nomes, você já vê que o negócio já está desandando, tá? Inclusive, o Anderson Barros saiu do Vitória escurraçado por contratações patéticas e saiu do Botafogo por contratações ridículas. A torcida do Botafogo odeia o Anderson Barros por essas contratações patéticas que ele fazia na época do Botafogo. O Anderson Barros, ele monta elenco para não cair, tá? E, obviamente, não poderia deixar de mencionar Abel Ferreira, porque o Palmeiras ele traz jogadores caros que são extremamente ruins, e essas indicações do Abel Ferreira são esses jogadores, né? Emiliano Martinez, Agustin Giai. Emiliano Martinez, 44 milhões de reais. Giai, 42 milhões de reais, tá? Se engana quem que acha que o Palmeiras não traz jogador. O Palmeiras ele traz jogadores, só que são jogadores caros e muito ruins, tá? Muito ruins. E uma informação aqui também que eu acabei de descobrir, você sabia que Abel Ferreira ganha o mesmo salário que Xabi Alonso? Ambos ganham 3 milhões, o equivalente a 3 milhões de reais por mês, tá? Então é o seguinte, não adianta o torcedor vir empurrar com a barriga, tá? Não adianta a diretoria vir empurrar com a barriga. Isso uma hora vai dar merda. Vou falar aqui uma coisa bem baixinho para vocês. O Campeonato Brasileiro logo vai começar e o Palmeiras corre risco de cair para a Série B. Vou repetir, o Palmeiras corre risco de ser rebaixado, tá? A imprensa vagabunda que fica alimentando esse discurso para a torcida de que Paulistão é período de teste, é começo de temporada, não tem que ficar fazendo tempestade em copo d'água, é começo de temporada. Vocês
Vocês não acham que o período de teste já passou, não? A primeira fase do Paulistão já tá acabando. O período de teste já foi. E com esse time que fede a fracasso, o Palmeiras ele corre risco de não se classificar para o mata-mata do Paulista. E ele corre risco de não fazer 45 pontos no Campeonato Brasileiro. Tá? O Palmeiras ele vai chegar no Campeonato Brasileiro correr o risco de ser rebaixado, porque o time é horroroso, é patético, tá? É mal, é pessimamente gerido. O Palmeiras ele vai sofrer no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras ele vai chegar uma hora que ele vai pegar uma sequência difícil de jogos, sei lá, Flamengo fora de casa, São Paulo em casa, Corinthians fora de casa, Fluminense em casa, enfim. O Palmeiras ele vai pegar uma sequência dessa e o Palmeiras ele vai sofrer, vai suar sangue para sequer empatar esses jogos. E o Palmeiras vai correr risco. E assim como a torcida e a imprensa, eles estão alimentando esse discurso de que não, é começo de temporada, não vai dar em nada, tem que testar mesmo, não precisa fazer tempestade em copo d'água. Quando a água bater na bunda no Campeonato Brasileiro, a gente vai se fuder, tá bom? A gente vai se fuder. Porque vai chegar no Campeonato Brasileiro, a gente vai tropeçar nesses jogos e vai ter muita gente que vai falar assim, porra, não, obviamente, o Palmeiras não vai ser rebaixado. Tem muito jogo pela frente, tem muito campeonato para ser disputado, tem muito ponto para ser jogado, o Palmeiras ele não vai cair. Só que quando chegar nas rodadas finais o Palmeiras tiver com a água batendo na bunda, penando para não ser rebaixado, eu acho que vai ser tarde demais, tá? E outra coisa, se Deus quiser, é o último ano de Abel Ferreira no Palmeiras. Por que a Leila Pereira está dando ouvidos para esse cara? Por que a Leila Pereira está trazendo o jogador que esse imbecil quer? Deixa eu entender, é o último ano do Abel Ferreira e a Leila vai trazer esse monte de bagre para ficar 5 anos roubando dinheiro do Palmeiras, sugando da Sociedade Esportiva Palmeiras? Tá? Cara, essa fase que o Palmeiras vive é a fase mais vitoriosa, ou melhor, melhor financeiramente que o Palmeiras vive. O Palmeiras ele tá bem de dinheiro. O Palmeiras ele tá na melhor fase financeira de sua história, faturando mais de 1 bilhão por ano, tá? E o Palmeiras ele não consegue trazer nenhum dessas cabeças aqui, ó. Nenhum. Ninguém veio. Ninguém dessa merda dessa lista, tá? Então é o seguinte, não tenho esperança de que, por exemplo, Roberto Firmino vai vir. Porque eu não tenho mais esperança de nada. Mundial, pra mim, quero que se foda. Libertadores, foda-se. Copa do Brasil, foda-se. Foda-se também o Paulista. A minha preocupação é não cair no Campeonato Brasileiro, sabe por quê? Porque a diretoria do Palmeiras é tão ruim, o elenco é tão patético, o treinador é tão imbecil, que eu fui envenenado por essa ideologia patética que o Palmeiras tá vivendo. Eu tô sendo enveredado e vocês também vão ser enveredados por essa merda. Tem outros torcedores além de mim que já estão falando que o Palmeiras corre risco de ser rebaixado. E eu acho que o Palmeiras corre risco de cair sim, tá? Então é o seguinte, eu ia falar não, que a diretoria tem que acordar, senão a gente tá fudido, a diretoria tem que acordar. Esquece essa porra toda. A diretoria não vai acordar, tá? A diretoria talvez só dê um resquício de melhora quando chegar ao final do ano que, se Deus quiser, a praga, a doença, o câncer Abel Ferreira vai sumir do Palmeiras, tá bom? Eu acho que por isso é só, tá? Pra vocês, por que vocês acham que o Andreas Pereira não veio, tá? E pra mim a resposta é óbvia, ele viu que a diretoria é uma bagunça, viu que o time é uma bagunça, ele viu que se ele viesse ele ia jogar de zagueiro, tá? Quero saber de você. Por que você acha que o Palmeiras não conseguiu o Andreas Pereira? Por que você acha que o Palmeiras não conseguiu esses nomes aqui? Tá? O seu espaço está aqui nos comentários. Se você gostou, deixe o seu like, curta, compartilhe com os amigos, com a família. Esse vídeo foi muito mais um desabafo que informação. Se você ficou até aqui, muito obrigado, rapaziada. Valeu, fui!